agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me fez crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Nesta noite vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Hebreus, no capítulo 11. A fé é a certeza que vamos receber a coisa que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê.
Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé que ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, da sua fé, Abel mesmo, depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e não podiam ser vistas. Amém? Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Ele nos dá vida em abundância, mas isso, para tudo acontecer em nossas vidas, nós temos que ter fé. Se não for pela fé, nós não chegaremos a Deus. Pela fé, nós não conquistamos nada nessa vida, porque muitas coisas que acontecem nas nossas vidas só vêm pela fé, só por acreditar que nós temos um Deus vivo, né? E nós temos que ter fé, que Deus existe, que Ele é por nós, que Ele nos ama. E é pela fé que nós deitamos na esperança de que amanhã nós vamos ter um novo amanhecer na presença do Senhor. Se não for pela fé, pode ser que nós deitemos e nem acordamos no dia seguinte. Mas temos que acreditar, temos que ter fé, que Deus é conosco, que Ele está com as tuas mãos sobre nós. A Ele a honra, a glória e o nosso louvor. Deus é Deus, Ele é um Deus misericordioso, é um Deus de amor, é o Deus que nos sustenta, é Ele que nos segura de pé. Se não for por Deus, se não for pela fé que nós temos em Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum, pois nós somos falhos, somos fracos, e nós nos desanimamos, é muito fácil, né? Então, o que nos faz motivar é a fé que nós temos em Deus, é pela fé que nós queremos lutar e vencermos, chegar a algum lugar, né, através da fé que nós temos em Deus. Então, que nesta noite, vamos pedir a Deus que Ele renove a nossa fé, que Ele esteja presente em tudo o que nós temos que fazer, que todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos sejam depositados nas mãos do Senhor e que nós possamos ter fé, que dias melhores virão, que coisas boas vão acontecer em nossas vidas, que o Senhor possa estar nos sustentando, que Ele possa estar nos motivando a cada vez mais, né, acreditar que um dia nós estaremos ao lado do Pai, que talvez aqui na terra nós possamos ter muitas lutas, possamos cair muitas vezes, mas temos que ter fé, que nós temos um Deus que luta por nós, temos um Deus que nos mantém de pé. Então vamos pedir a Ele que nós jamais desanimemos, a pior que seja, né, que nós possamos ter fé, que coisas boas ainda estão por vir, que coisas boas vão acontecer. Se nós não tivermos fé, né, a gente cai e ainda cai aqueles que estão ao nosso derredor. Então, que nós possamos ter fé e transmitir a fé, a esperança por aqueles que estão ao nosso derredor, aqueles que estão conosco. Amém? Então, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que perdoe nossos pecados, né? Perdoe nossas falhas. Hoje é um dia de Santa Ceia, é um dia que nós vamos participar da mesa do Senhor. Então, que vamos pedir a Ele que nos perdoe, que nós estejamos aptos a participar dessa mesa, né, desse banquete celestial,
né? Dê para comer do pão, beber do vinho, que representa o corpo e sangue de Jesus, né? Que é sagrado, que nos renova a cada dia. Que o Espírito Santo possa habitar em nós, que o Espírito Santo possa se fazer presente neste lugar. Então, vamos pedir perdão ao Senhor, vamos pedir a Ele que Ele esteja presente em nossas vidas, em nossos lares, nosso trabalho, onde quer que estejamos, que Ele possa estar sempre conosco, que o Espírito Santo possa habitar nesta noite em nossos corações, que Ele possa visitar nossos lares, nossas famílias, e fazer milagres, fazer transformações, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Poderoso, em nome do teu amado Filho Jesus, Senhor, nós estamos felizes por mais um dia estarmos na tua casa, Senhor, pois nossos corações se alegram, Pai, quando nós entramos na tua casa, porque nós podemos sentir aqui a tua presença, sentir a tua graça sobre nós, Pai. Que o teu Santo Espírito, Senhor, venha, Pai, nos visitar, que o teu Santo Espírito, Pai, venha nos encher nesta noite, Pai, que possa nos transformar, Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, Pai. Perdoa, Senhor, dos momentos que pecamos até sem perceber, Pai. Perdoa-nos, Pai, que nós sejamos, Senhor, dignos de comer desse pão e beber deste vinho que representa teu corpo e sangue, Pai. Que nós possamos sentir-nos renovados, Pai. Sentirmos que estamos perto de ti, que a tua mão é conosco, Senhor. Estenda a tua mão santa e poderosa. Sinta, Senhor, que nós possamos sentir a tua presença, Pai. Que nós possamos ouvir a tua voz nesta noite. Fala conosco, fala em nossos corações, Senhor. Visite nossos lares, visite nossas famílias, Senhor. Abençoa, Pai, poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que haja transformação, Pai. Que haja, Senhor, a tua graça sobre cada um, Pai. Tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia da nossa família, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, seja conosco. Usa, Senhor, o pregador desta noite para trazer a tua palavra, Pai. Que a tua palavra venha e que ela possa, Senhor, entrar em nossos corações. Que nós possamos sair daqui cheios da tua graça. Que nós possamos sair daqui mais forte do que nós entramos, Senhor. Espírito Santo, venha transbordar da tua graça, do teu amor sobre nós nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo. Deus, receba nossos louvores, receba nossa adoração nesta noite, Senhor. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui para louvar, engrandecer teu santo nome, Pai. Que o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado nesta noite, pois Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo o nosso louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Temporal, vem os dias mal, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel.
me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, a mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. O meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono dos céus. Se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és quem me guia. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu amigo. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu
Tu és, Senhor. Só de falar Tu és, Senhor, já mostra, né? O que nós pensamos, queremos e sabemos de Deus. Tu és, Senhor, Tu és o maior, Tu és o melhor, Tu és a cura, Tu és a esperança. É só por Ti que a gente continua insistindo, Senhor. A gente continua lutando, porque sabemos que nós temos um Pai maravilhoso, que nós sabemos que nós temos um intercessor fantástico, que vai sempre pedir por nós, interceder por nós perante o Pai, apesar das nossas fraquezas, dos nossos erros e das nossas negatividades, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar conosco. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Hoje nós estamos na Santa Ceia, né? Mas eu quero falar com vocês, está lá em Jeremias, no capítulo 24, versículo 1 até o 10. E o tema que eu coloquei hoje, figos bons e figos ruins, que foi o sonho que Deus deu a Jeremias. Mas antes, hoje é Santa Ceia, né? Vamos trabalhar, vamos fazer a oração para todos os dizimistas, né? Ofertantes, que eu vou pedir para a pastora Ana estar aqui à frente, fazendo a oração, e a gente se consagra e consagra a nossa oferta, nosso trabalho, tudo que nós temos a Deus, para que possamos ter um mês abençoado, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Deus Santo, Deus Poderoso, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite consagramos ao Senhor as nossas vidas, consagramos ao Senhor, Pai, os nossos dízimos, nossas ofertas, que o Senhor possa receber como de bom grado, Pai, pois estamos felizes, ofertamos com alegria na Tua casa, Pai, que o Senhor possa abrir as comportas do céu, Senhor, e nos abençoar de maneira sobrenatural, Pai, que a Tua graça seja sobre nós, que o Senhor possa multiplicar em nossas vidas, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, nesta igreja, Pai, que o Senhor multiplique, Pai, na vida do meu irmão, da minha irmã, aquele, Senhor, que talvez não tenha o que comer, Pai, que o Senhor possa dar em abundância, assim como o Senhor tem nos dado, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, pelos teus grandes feitos, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pois tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor e tudo vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje, né? Lá em Jeremias, então, capítulo 24, no versículo 1 em diante, nós lemos o seguinte, diz isso a palavra do Senhor. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? E eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirige a palavra dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei desse lugar para a terra dos babilônios, e fiz a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, e os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra, como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Amém? Uma palavra dura, né? Que Deus deu a Jeremias. Mas, ao mesmo tempo que ela é dura, ela também é edificante, né? Porque, no fundo, Deus, quer dizer aqui, Ele está mostrando, né? Que o que Jeremias, o profeta Jeremias, ele simplesmente falou, Deus falou através dele que o povo ia ser exilado, que ia ter uma guerra, e o povo não obedecia a Deus, e Deus ia levar, ia chamar Nabucodonosor, no caso, né? Ele até fala mais para frente, acho que no 26, capítulo 26, ele fala sobre isso, que ele vai colocar na cabeça do Nabucodonosor para vir dominar Israel. E realmente Nabucodonosor leva por 70 anos
os judeus cativos, né? E eles vão sofrer o cativeiro. Só que nesse sofrimento existem dois cestos, né? Uma parte foi, mas eram bons, mas sofreram do mesmo jeito, foram cativos do mesmo jeito. Só que vão ser protegidos, que era o caso de Daniel, os irmãos, os amigos de Daniel, aquele povo, né? Que nós sabemos um pouco da história deles também. Mas tinha mais gente com eles, né? Inclusive o filho do próprio rei, o Joaquim, né? Que era filho do Joaquim. Era dois nomes, um era Jeô e o outro era Joaquim. Mas esse filho dele também estava no cesto dos bons, mas o pai não, né? E alguns estavam no cesto dos ruins. E esses foram também cativos e foram judiados, né? Não tiveram, Deus não teve com eles complacência. É interessante, né? É que a gente está tão acostumado a pregar um Deus bonzinho. Eu entendo que isso aqui é Antigo Testamento e vão dizer, né? Ah, mas no Novo Testamento mudou tudo. Será que mudou? Né? Porque Jesus fala assim, eu vim para que se cumpra tudo aquilo que foi falado. Ele falou, eu não vim para tirar nada. Eu não vim para mudar nada. Entende? Ele não veio mudar. Porque o que acontecia no Antigo Testamento? Aqueles que realmente amavam a Deus estavam aqui no cesto de frutos de figos bons. Entendeu? O que Jesus fala para nós? Amai-vos uns aos outros. Ele exalta o amor porque ele sabe que quem ama, quem respeita, quem faz as coisas certas, vão estar no cesto de figos bons. E o que ele fala dos figos bons? Vão sofrer, mas serão exaltados, né? Eles vão ser exilados, mas lá no exílio, o que fizeram com Daniel? E com Mesaque, lá, os 4 amigos dele lá. Ofereceram para eles os banquetes dos reis e eles rejeitaram. Lembram? Eles rejeitaram. Mas eles foram bem tratados. Mesmo assim, eles falaram, não, eu quero comer só as frutas, só as coisas certas que nós comemos lá em Israel para não corromper o nosso corpo. Nós vamos seguir. Eles podiam falar, opa, imagina nós, Daiane, num resort, falar assim, só tem os manjares dos reis para comer. Fala assim, nem acredito mesmo, né? E eles rejeitaram. Entendem? Por que eles estavam nos cestos bons? Pelas atitudes, pelo amor. Então, quando a gente fala do Novo Testamento, a gente quer anular o Antigo Testamento. A gente fala do Novo e anula o Antigo. Fala, não, o Antigo não existe. Isso aí é tudo bobagem. Jeremias. Não é assim que funciona. Deus é Deus. Tanto no Novo como no Antigo Testamento. E a gente precisa aprender isso. Nós precisamos parar de ouvir, sabe, uns idiotas, desculpa falar essa palavra, né? Mas essas pessoas que falam coisas sem pensar, que falam coisas que não é de Deus, que falam coisas que não está escrito na Bíblia. E eles falam com uma potência e uma pretensão que a gente acredita. A gente acredita. Né? Mas no capítulo 22 e 24, até o 24, né? É o período do reinado de Zedequias, após a primeira conquista de Jerusalém, e depois o cativeiro de seus principais habitantes, no capítulo 24 e 25 ali, né? Esses acontecimentos formam o cenário da divisão simbólica. Lá, já em Amós, ele já fala, o Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. Em várias passagens ele fala, os profetas já falavam dessa cesto de frutas maduras, né? São os cestos de figos. Se os cestos de figos foram vistos, então temos um excelente nessa história, né? No entanto, como Jeremias começa essa história com as palavras, mostrou-me o Senhor, concluímos que o profeta recebeu uma mediação especial de Deus. Né? Foi um sonho, foi uma profecia que Deus falou. Apesar que todas as profecias, normalmente, se é uma profecia verdadeira, é Deus que falou. Né? Então, a gente escreve assim para mostrar, afirmar, mas é óbvio. Porque se eu falar que o Brasil vai ser campeão do mundo, que profecia é essa? Primeiro que não vai dar certo nunca, né? Nem daqui a 1000 anos vai conseguir ganhar título, mas é minha, não é Deus.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente... eu vejo o brasileiro, principalmente, muito místico nessas coisas. Nós adoramos essas coisas. Quando eu falo assim, hoje no Fantástico vai ter uma vidente que vai falar quem que vai ganhar, não sei o quê, não sei o quê. A gente quer assistir, porque a gente gosta dessas coisas. Entende? Mas se não é de Deus... Mesma coisa que vai na igreja. Hoje o pastor é vidente, ele vê tudo lá, é profeta. Pode ser que seja. Pode ser a voz de Deus. Eu já escutei profetas que realmente falam o que Deus manda. Existe. Nós mesmo, quando falamos, muitas vezes, coisa que a gente fala no meio da pregação, é Deus que está colocando na nossa cabeça para a gente falar. Certas vezes a gente nem pensa naquilo e está falando aquilo, mas por que eu estou falando isso? É Deus usando a gente para falar. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem muitos enganadores. Mas o profeta Jeremias, ele fez essa profecia, né? Ele falou essa profecia, e ele falou mais à frente, aqui, acho que no capítulo 25, ele fala sobre toda Israel vai ser cativa. Eles vão guerrear e perder a guerra. E eles queriam matar o Jeremias por causa disso. Eles se reuniram com o rei, chamou todo mundo lá e falou, vamos matar o Jeremias. Ele está trazendo palavra de maldição para nós. Entende? Em vez de falar assim, viu? O que o Jeremias está falando? Nós vamos perder a guerra. Por quê? Porque nós estamos rejeitando Deus. Porque nós estamos adorando outros deuses. Então vamos mudar? Não. Vamos matar o profeta. Entende? É o que a gente ouve nas igrejas hoje. O pastor que prega sério, que fala coisa séria, se ele falar contra a homossexualidade, se ele falar contra aborto, ele vai ser preso ainda. Entende? Fora que os próprios fiéis da igreja, fiéis, né, entre aspas, da igreja, vão falar, eu não fico mais com esse pastor, não, tá louco, só fala coisa ruim. Né? Se a gente falar que precisa se arrepender, que precisa mudar de vida, ai, credo, tá louco, a gente vem aqui para escutar coisa. Eu já escutei até pastor falar isso, mas as pessoas vão na igreja para escutar coisa boa. Tudo bem, é para escutar coisa boa. O que é coisa boa? Deus não está falando que tem um cesto de figo bom e de figo ruim? Seja o cesto de figo bom. Mas nós queremos ser o cesto de figo ruim e ser tratado como se fosse o cesto do figo bom. Não tem jeito. É isso que eu falo. Deus não é bobo. Eu sou bobão. Eu não entendo muito as pessoas. Eu, às vezes, trato muito bem pessoas que não merecem ser tratadas. E às vezes eu fico bravo com pessoas que não merecem que eu fique bravo. É normal, vocês também fazem isso. Nós não conhecemos o íntimo da pessoa, mas Deus conhece lá dentro o que eu sou e o que você é. Ele sabe o que nós fazemos. É por isso que ele falou isso. Tem o figo bom e o figo ruim. É por isso. Ele sabe das coisas e nós não podemos brigar com Deus, falar, e aí a culpa é do profeta, é que estavam falando, o profeta que é culpado, vamos matar o profeta. Um cesto continha figos bons, temporanos, né? Esse figo que amadurece antes do verão, ou frutas têmpora da figueira, no seu princípio era tratado como a mais fina iguaria. Eu não gosto muito de figo, né? Vocês gostam de figo? Mas, você gosta? Lá no Oriente, o figo é uma iguaria. É uma fruta assim que, nossa, pessoal, sabe? Que nem uva, tem bastante. Então, uva já é, que nem laranja para nós aqui, né? Laranja para nós é coisa, né? Pelo menos eu acho que é, né? Não sei, mas deve ser, né? Laranja, banana, a gente tem bastante aqui, né? É normal a gente ter isso. E lá para eles, uva é normal. Figo não é tão normal, mas é mais normal do que aqui. Aqui nem dá figo, é difícil ter pé de figo aqui, né? Não sei. Não sei se tem pé, não sei se tem plantação de figo no Brasil, né? Eu não sei. Deve ter, mas acho que é mais na Argentina que tem, né? Acho que é mais clima frio, não sei. Mas lá no Oriente é quente, eu não sei bem como é que funciona. Não entendo de figo. Mas para eles era uma iguaria, né? Então, talvez por isso que ele comparou, né? Porque Deus, apesar de tudo, dos ruins e dos bons, nós somos uma iguaria. Nós somos excelentes para Deus, apesar de ruim e bom, né? Então, Isaías 98, 4, ele fala assim, sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e o come. Depois em Oséias 9:10 também fala de figo. Quando encontrarei
Israel. Foi como, quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Pir, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso, se tornaram tão repugnante quanto aquilo que amaram. Então Oséias fala, né? Quando encontrou Israel, foi uma coisa linda, né? Como encontrar um parreiral, uma uva. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver as primeiras frutas da figueira, os figos, né? Então, tudo coisa boa. Mas, quando eles vieram a Baal-Pir, que era essa terra ainda lá com esse nome, né? Consagraram-se a ídolos vergonhosos, outros ídolos. E isso foi uma vergonha para eles. E Miqueias 7:1 diz assim, que desgraça minha, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, e nenhum figo novo que eu tanto desejo. Então, o figo é uma fruta, né? E a uva e o figo são frutas bem faladas lá. É como eu falei, é como se fosse no Brasil, eu ia falar de banana e laranja, né? Então, só que o figo é mais nobre do que a uva para eles, tá? Para nós, tanto faz laranja e banana, não sei qual que é mais nobre, não tem muita, é tudo igual, né? Para nós aqui, o que é? Noz, talvez fosse, né? Nozes. A noz é brasileira, né? Ela tem no Brasil, pelo menos, né? Lá no Brasil. Mas é mais cara para comprar, né? Então deve ser mais nobre, né? Pelo preço. No dia da calamidade, 2 grupos distintos foram achados, os bons e os maus. Os figos, muito bons, representavam os cativos levados para a Caldeia. Por meio deles, no futuro, Deus restauraria os seus. Daniel, Ezequiel, os 3 jovens hebreus, Jeconias, né? Que era Joaquim, o filho, né? Do rei, estavam entre os bons figos. Como essa parábola ou profecia deve ser encorajada os desesperados. Então, existiam 2 grupos. Um grupo foi esse que Daniel e tal, foram aqueles que foram consagrados, que fizeram o nome de Deus crescer. Daniel ficou com o primeiro rei, né? Que dominou. Esse rei, por 70 anos, dominou, mas no 70º ano ele foi dominado. Entrou outro rei, Ciro, daí, né? E dominou a Babilônia. Entende? Mas Daniel continuou com Ciro, continuou com outro rei. Mesmo, e lá numa situação de poder. Ele estava acima dos outros lá. E sendo abençoado por Deus. Entende? Mas também esse sexto serviu para repreender os que escaparam do cativeiro, os quais, julgando-se superiores aos exilados da Babilônia, injuriaram os antepassados de Deus. Lá em Jeremias 52 diz, no ano 30, o rei Joaquim de Judá, no ano em que viu Merodach, tornou-se rei da Babilônia, ele libertou o rei Joaquim de Judá da prisão no dia 25. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra. Então esse Joaquim era o rei que fugiu e acabou sendo bem tratado, né, pelo inimigo. É perigoso, né? Quando a gente é tratado pelo inimigo muito bem, significa que você não está bem com o seu amigo, né? Você é o inimigo de Deus. É um tipo da coisa, né? Você está bem no mundo? O mundo te trata bem? O mundo te aplaude quando você passa? O mundo te elogia? O mundo está dando parabéns para você? Será que você está bem com Deus? Nós não somos o mundo, nós somos de Deus. Quem tem que nos parabenizar é Deus. Então tem que pensar muito bem que qual é o cesto de fruto que nós estamos. No cesto de figo bom ou no cesto de figo ruim? Ruim é a palavra portuguesa que abarca uma infinidade de sentidos, né? Cumpre salientar, porém, que ruim pode ser inútil, sem mérito, né? Estragado. Hoje, quando dizemos que uma fruta está ruim, ela, no geral, se refere à qualidade do sabor, ao fato de não ser ou estar muito palatável, né? De modo que as acepções mencionadas acima, de certa forma, se perderam na transformação etimológica da palavra, né? Ao adjetivar outros substantivos, se perdem ainda na substantividade. Lendo os clássicos da literatura, podemos notar o emprego de ruim como ideia muito clara, em alguns casos, de sem valor. Né? Só para dizer, por que figos ruins? O que é ruim? Ruim é que não presta, é inútil. Né? Se você pega uma laranja ruim, está podre, está estragada, é ruim,
que você vai fazer com ela? Jogar no lixo. Não é? Não tem o que fazer. Você pega um leite, tá estragado, fedindo, tudo tá estragado, tá ruim. O que você faz com ele? Joga fora. E quando é uma pessoa ruim, o que você faz com ela? Entende? Quando é uma pessoa ruim. É o que Deus está falando. E quando é uma pessoa ruim? No cesto de figos imprestáveis, que não podia ser comido, temos um símbolo dos cativos de Zedequias e daqueles judeus rebeldes, indóceis e obstinados que ficaram do lado dele, mesmo sabendo que ele estava errado. Quantas vezes a gente vê isso, né? As pessoas sabem que aquele pastor, que aquele líder, que aquele presidente, que aquele vagabundo não presta, mas tem um monte do lado dele. Tem um monte. Um monte, milhões, milhares. Sobre esses cairia o juízo divino. Toma cuidado com quem você segue. Muitas vezes a gente segue por ignorância, outras vezes por obstinação, outras vezes por obrigação. Muitas vezes a gente segue porque quer ser do contra, né? Ah, não concordo com o fulano, então vou seguir o fulano. Você concorda com o fulano? Não concordo, mas só para não ir do lado daquele lá, eu vou do lado desse. Entende? Quantas vezes nós fazemos isso, né? Lá em Jeremias 24:8 diz assim: mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tantos os que permanecem nessa terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo ridículo e de maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra, que dei a eles e aos seus antepassados. Ai, que Deus bonzinho. Entende? Aí que eu falo. Não, mas Deus é amor. Quando eu falo todo dia isso, né? Vocês já estão enjoados de ouvir, mas para com essa ideia que Deus é amor, que Deus... eu posso fazer qualquer coisa. Não é assim. Deus é amor desde que você faça as coisas certas. Se você faz coisa errada, você está no cesto de fruto ruim, é isso que vai acontecer. Olha o que ele fala aqui. Enviarei contra eles a guerra, a fome, a peste, até que sejam eliminados da terra. Ele não fala assim, eu vou tratar eles bem, vou dar uma mamadeira, vou dar uma Coca-Cola gelada para eles, vou dar uma comidinha boa, vou tratar bem deles e vou dar o melhor lugar no céu para eles. Não foi isso que Deus falou. Vocês percebem? Os termos bons e maus são usados não em sentido absoluto, mas como comparação para mostrar os castigos dos maus. Os bons eram olhados por Deus com favor. Lá em Jeremias 24:5 ele diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsarei desse lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Entendeu? Deus deixou que eles fossem expulsos para a Babilônia para fazer bem para eles, e não fez. Vejam a história de Daniel, por exemplo. Não só Daniel, né? Tem os 4 amigos, depois tem mais pessoas que não foi contado na Bíblia, mas várias pessoas, muitas pessoas que estavam junto com Daniel, que eram do cesto bom, eles foram para lá, eles foram mais educados, eles estudaram melhor, porque a Babilônia estava numa situação melhor do que Israel. Eles aprenderam muito mais coisas lá e converteram, trouxeram muita gente para Deus. Entende? Esse é o fruto bom. Não importa onde ele esteja. E às vezes Deus deixa acontecer coisas que a gente acha que é uma desgraça, mas não é uma desgraça. É a graça de Deus se colocando de uma maneira que nós, nossos olhos humanos, não conseguimos enxergar. Eu imagino Daniel, ele saiu garoto, né? Morava no palácio, era um cara importante lá, né? Mas não tinha uma posição, porque ele tinha acho que 15, 16 anos, sei lá, uma idade baixa ainda. Não era mas era um príncipe, era um cara, né, que podia ser importante. E ele foi para outra terra, longe de pai, de mãe, de todo mundo que ele conhecia.
Foi triste para ele. Imagina o que ele pensou no primeiro momento. Nossa, Deus me abandonou. Como nós pensamos muitas vezes, né? Deus nos abandonou. Mas Deus estava com ele. E ele teve tudo de bom. Lógico que você viver no exílio não é bom, né? Principalmente no início. Mas depois de um certo tempo ele se acostumou. Israel foi destruída. Né? Não valia mais a pena estar vivendo em Israel naquele momento. Então ele estava num lugar bom. E ele fala, eu tornarei objeto de terror. Ah não, isso aqui eu já li, né? Assim diz o Senhor de Israel, considera como esses figos bons os exilados de Judá. Deus estimava os exilados na Babilônia como quem vê bons figos, como os bons olhos, e desfez o cativeiro para o seu bem. Levando-os para a Babilônia, Deus também os salvara da calamidade que sobreviveria ao restante da nação e os conduziria ao arrependimento em uma condição melhor. Entende? Lá em 2 Reis fala, né? No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão. É aquilo que nós já lemos, né? Assim Joaquim deixou de suas vestes e diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. O retorno do cativeiro babilônio e a volta de Deus eram resultado do efeito punitivo da escravidão. Ele foi bem tratado, esse rei aqui, mas ele ficou preso. Ele tinha uma pensão, ele tinha comida, tal, mas ele ficou preso. Daniel não. Daniel ficou livre. Foi outro tratamento. Aquele povo que estava com Daniel foi um outro tratamento. E esses que eram os ruins, Deus não matou eles já. Mas onde eles pisaram, não era bem-vindo. Então, quando o Messias retornar, né, quando Jesus voltar, serão como uma nação. Nós seremos uma nação renascida. Tendo-se voltado para Deus de todo o coração, todo o povo será um cesto de figo bom. É isso que Deus espera, né? Quando Jesus voltar, vai ser como se a gente tivesse sido exilado. Nós somos exilados. Né? Nós estamos na Argentina, no Brasil, no Peru, nos Estados Unidos, na África, tem cristão em todo lugar. Nós estamos exilados. Nós estamos vivendo em cada lugar. Né? O mundo é diferente, em cada lugar é um costume, é um jeito. Mas o jeito de Deus é o mesmo em todo lugar. Os prisioneiros e os de coração quebrantado são como os figos bons, agradáveis a Deus, porque conhecem o Senhor e voltam-se para Ele. Ele é o Deus deles e eles são o seu povo. Aqueles que se mantêm arrogantes e confiantes desagradam a Deus e são como os figos ruins, porque vivem na cegueira tola e desafiam o julgamento de Deus. Essa parábola dos 2 cestos de figo podem ser comparada de forma proveitosa com a parábola do joio e do trigo de Jesus. Jeremias é um figo bom, um profeta de verdade, mas os falsos profetas, que eram os figos ruins, tentavam influenciar os cativos na Babilônia e os que estavam em Jerusalém. E o restante da mensagem, divinamente inspirados de Jeremias e Zedequias, desmentia a autoridade e a inspiração dos falsos mestres e mostrava a exatidão da visão dos cestos de figos. Então nós sempre vamos ter isso, né? A briga da verdade e da mentira. Nós vamos ter sempre pessoas falando coisas boas e ruins. E nós vamos ter pessoas falando o que a gente quer ouvir. O pior problema que eu vejo e que Deus mostra sempre para mim é que nós gostamos de ouvir aquilo que nos agrada. Não é verdade? Por exemplo, você está vendo o problema da eleição agora. O que agrada? É aquele que é contra o Lula. É que o Bolsonaro fala que vai acabar com tudo e vai voltar a assumir. Você quer ouvir isso? Você fica procurando na internet. Onde que vai falar isso? Aquele que gosta, que quer o Lula, ele fica procurando onde que está falando que vão derrubar, vão prender o Bolsonaro e vai entrar o Lula já. A gente quer ouvir a palavra que nos agrada. Eu estou falando da política, mas na palavra de Deus é a mesma coisa. Nós queremos ouvir o quê? Se eu sou um adúltero, você acha que eu gosto de ouvir a hora que Paulo fala os adúlteros serão jogados no fogo do inferno? Claro que eu não gosto. Se eu sou ladrão, eu gosto de ouvir quando Paulo fala isso aí também?
se eu sou idólatra. Entende? Então nós gostamos de ouvir a palavra que agrada. O que agrada a gente? É a gente ouvir dizer que Deus é amor. Que Jesus ama todos. Que Jesus ama o gay, ama a mulher, ama o negro e ama mesmo. Jesus ama mesmo. Ele não ama o pecado que nós temos. Mas Jesus ama. Ele ama a mulher, ama o homem, ama a criança, ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Né? Através de Jesus que veio aqui na terra e amou todo mundo, Deus ama todo mundo. Ele nos ama de todo o coração. O problema não é esse. O problema é que nós nos distanciamos de Deus. Não dá para comparar, mas pense bem. Se você tem lá um marido e uma mulher, os dois casam, os dois se amam, os dois, né, um tenta realizar o projeto do outro, ajudar o outro a realizar o sonho, né, de cada um, de viver unido, tá? Tudo beleza. Aí de repente, o homem começa a achar que o sonho que estão vivendo juntos não é mais tão bom. Aí ele começa a achar que a vizinha é mais bonita do que a mulher dele. Aí ele começa a olhar mais para a vizinha. Aí ele já não adora, ele já não ama mais tanto a mulher, mas ele começa a dividir o amor. Entende? É uma comparação, lógico que Deus não é igual ao homem, né? Mas como que essa mulher vai se sentir? Derrotada, chateada, né? Ela perdeu o amor daquele homem. É o que Deus sente. Quando nós começamos a amar o dinheiro, quando nós amamos a posição, quando nós queremos ser presidente, nem que seja para matar o mundo inteiro, mas eu quero ser presidente, eu quero ser deputado, eu quero ser o prefeito, eu quero ser o dono daquela empresa, de qualquer jeito. Eu quero ter poder. Entende? Nem que seja do centro cívico da escola, lá eu quero ser o presidente do centro de estudante, a qualquer custo. Eu faço qualquer negócio, mas eu quero poder. Quando o poder vale mais do que Deus, quando o dinheiro vale mais do que Deus, quando o casamento, o amor que eu tenho nos meus filhos, na minha esposa, nada pode valer mais do que Deus. Olha que coisa interessante. Eu não posso amar a Ana mais do que eu amo a Deus. Eu tenho que amar a Deus muito mais do que eu amo a ela. É lógico que quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou amar as pessoas em geral. É uma coisa natural isso. O amor de Deus, quanto mais eu dou amor para Deus, mais Deus me devolve esse amor. E esse amor que Ele me devolve, eu consigo espalhar. Vocês veem quando a gente encontra pessoas boas, é difícil de encontrar, né? Mas quando a gente encontra a pessoa que realmente é boa por natureza. Sabe aquela pessoa que é boa por natureza, aquela pessoa que ela faz qualquer coisa para te ajudar? É tão difícil de achar, mas acha. Tem pessoas assim. São pessoas que realmente amam a Deus. É impossível. Às vezes a pessoa até é muito boa e fala que não sou de igreja nenhuma, não acredito muito. Sabe, ela não acredita na religião, mas ela tem Deus. Não é possível ela ter tanto amor e não ter Deus. Porque Deus realmente é amor. Né? Deus é amor. Quando eu falo as coisas, Deus, a gente fica falando que Deus é amor, e não é. Não, Deus é amor. Ele é absolutamente amor. A única coisa que Ele não aceita é que a gente seja ruim, que a gente seja pecador. E quem é contra a vontade de Deus, quem realmente não consegue, e ainda, além de tudo, adora outros deuses, coloca outros deuses no lugar, Ele não aceita. Você pode fazer o que você quiser, mas Ele não aceita essas coisas. Ele não concorda. Se tem uma coisa que Deus mais se irrita, é quando nós adoramos outros deuses no lugar dele. É pior do que você fazer qualquer outra coisa. Se você mente, rouba, tudo que você faz é pecado, é. Mas se você se arrepender e falar com Deus, pedir perdão, Ele vai te perdoar na boa. Mas se você idolatrar outro Deus, é mais complicado para você voltar. Primeiro que você que idolatra outros deuses, dificilmente consegue voltar. Quem idolatra Satanás, por exemplo. E hoje nós temos um monte de gente. Não é? Virou uma coisa, sabe? Os jovens, é aquela coisa assim,
eu era da igreja, mas fizeram não sei o que, agora eu vou adorar Satanás. Como se isso fosse uma revolta. Eles não conseguem entender a profundidade que é essa palavra. E cabe a nós ensinar isso. Só que não pode falar para ninguém. Porque ninguém, primeiro que ninguém escuta a gente. Né? Muito pouca gente escuta nós. Mas mesmo que escute, entra por aqui, sai por aqui. Porque nós temos que estar sempre, sabe, correndo atrás das coisas. E nós não conseguimos falar, educar e mostrar caminho para as pessoas. Então que Deus nos ajude, nos dê força, nos dê sabedoria, inteligência e sagacidade para que a gente possa pregar essas palavras. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei onde, mas Deus sabe que um dia a gente vai conseguir mostrar para aquelas pessoas que quiserem, porque também não adianta falar para quem não quer, mas para aqueles que quiserem, aqueles que ainda estão perdidos, o quanto errado eles estão por colocar outros ídolos no lugar de Deus. Deus é soberano e só Ele quer ser amado em primeiro lugar, além, apesar de tudo, que tem que deixar tudo para trás. Como se falou na primeira leitura, né? A fé daqueles Abel, Noé, Abraão. É assim que Ele quer que nós sejamos. Você já imaginou chegar para Noé e falar, faz um barco aí, Noé. Mas, Senhor, aqui é areia, aqui é deserto, não tem água, não tem rio. Fazer barco para quê? Faz o barco. Tá bom, o Senhor mandou. Isso é fé. Isso é uma maneira de dizer que eu agrado ao Senhor. Isso é uma maneira de dizer que eu amo a Deus. Isso é uma maneira de dizer que eu respeito. E que eu idolatro esse Deus, que esse Deus é maior para mim. Eu faço um barco no meio da areia. Ele chegou para Abraão e falou, Abraão, você está numa mordomia boa aí, né? Seu pai é rico, você está numa vida boa, fazendo estatuetinha de Deus, né? Mas não quero mais isso. Quero que você saia, largue a sua parentela, largue todo mundo e vá embora. Para a terra que eu te prometi, onde vai emanar leite e mel. E Abraão ficou que nem nós, fica assim, mas será que vai dar certo? Mas tem ônibus para lá? Tem metrô? Mas tem Uber? Será que dá para ir? Mas não é muito quente? Tem que levar guarda-sol? Tem que... Abraão não falou nada. Ele simplesmente falou, sim, Senhor, eu vou. E foi. É assim que Deus espera que a gente seja. Quando o anjo apareceu para Maria, Maria com 15 anos, 16, a gente não sabe exatamente a idade, mas em torno de 15, 16 anos, virgem, nunca tinha tido namorado, nada, pelo que consta da Escritura, né? A gente não tem certeza de nada, mas está na Bíblia. O anjo falou, você vai ficar grávida. Mas falou, mas não tenho relação com ninguém. Mas não precisa, o Espírito Santo vai conceber. E o que ela falou? Faça-se em mim segundo a tua vontade, sabendo que não era que nem hoje. Hoje uma menina de 12 anos grávida é normal para nós, né? Acha que é a coisa mais normal do mundo. Uma menina de 12 anos, né, com 15 anos, 14 anos, é grande coisa, né? Não tem problema nenhum. Hoje sexo é sexo, né? Mas naquele tempo, uma menina de 15 anos, grávida, era um absurdo dos absurdos. E ela sabia disso, ela não era bobinha. Mas ela assumiu, mesmo assim. Isso é fé. Isso é acreditar. Isso é idolatrar o Deus Todo-Poderoso. Isso é falar, Senhor, estou nas suas mãos. O Senhor sabe que eles vão me matar, eles vão me apedrejar a hora que eu sair na rua grávida. Eles vão falar que eu estou traindo o José. E como traidora, como pecadora, eu vou ser apedrejada. Mas eu estou nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade. Vocês entendem? É essas pessoas que nós temos que seguir. Não essas maldiçoadas que tem lá em Brasília, que só mentira em cima de mentira. E nós achamos que aqueles caras são os ídolos nossos, né? Nós queremos ser igual a eles. Todo mundo quer ser. Ou então ser cantor de rock e fazendo o sinal de Satanás. Eu não sei como é que é o sinal. Idolatrando Satanás, cantando música satânica. E, que maravilha, eu queria ser um cantor de rock. Ou um cantor de pagode que só fala porcaria. Ou funk. Nós temos que idolatrar essas pessoas, né? Acompanhar e seguir essas pessoas para a gente amar a Deus, mostrar o amor que nós temos por Deus. Amém? Vamos cantar um louvor? Pode ser? Depois a gente serve Santa Ceia?
Deixa eu só fazer a oração, né? Esqueci da oração. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor mostre cada vez mais, Senhor, o que o Senhor realmente deseja e quer de nós. E que nós possamos mostrar isso para as pessoas, Senhor. Eu não sei como o Senhor pretende, como o Senhor acha que tem que ser feito isso, mas a vontade é tua, Senhor. Nós estamos aqui como instrumentos e queremos fazer simplesmente a tua vontade. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo és. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nós vamos servir a Santa Ceia agora. Quero chamar a pastora Ana para estar aqui com a gente.
Mais uma vez, né? Nós estamos com essa honra, né? Que o Senhor nos dá de estar servindo a Santa Ceia do Senhor, seguindo a ordem de Jesus. O próprio Jesus colocou isso, né? Em pauta, e nós estamos aqui para honrar o seu pedido. Obrigado, Jesus. Nós vamos fazer isso até que o Senhor volte. Muito bem, vamos começar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, consagramos a Ti nesse momento este pão e este suco de uva. Repetimos o Teu gesto de amor que por respeito aprendemos. Abençoa esses alimentos e que seja fortaleza para a nossa alma e para o nosso coração. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós vamos servir o pão. Você pega um pedacinho de pão, segura na sua mão, até que a gente possa comer todos juntos. Se puder levantar o pedacinho de pão, né? Antes de comer o pão, a gente vai ler isso aqui, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes os cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Vamos então servir o cálice. Você bebe e devolve o cálice vazio à bandeja. Louvado seja, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada, Deus Santo, Deus Poderoso. Obrigada, Pai, por esse momento, por nos dar a oportunidade, Senhor, de mais um dia estarmos aqui reunidos, participar desta Santa Ceia, que representa Teu corpo e Teu sangue, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer, que nós possamos, Pai, nos sentir fortalecidos até, Senhor, a próxima ceia, Pai. Que os Teus grandes feitos, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja conosco, Pai. Pois estamos felizes, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui. Até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Não somos dignos, Senhor, mas o Senhor nos ama. O Senhor tem compaixão de nós, Pai. E graças a Ti, graças ao Teu imenso amor, Pai, é que nós estamos aqui. E por isso nós glorificamos, exaltamos Teu santo nome, Pai, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E em nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço que o Senhor venha abençoar cada pedido aqui colocado, essas vidas aqui representadas, meu Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor dai a bênção, dai a vitória, que cada um necessita, supra, Senhor, as necessidades de cada um. Eu não sei o que estão pedindo, mas o Senhor sabe, o Senhor nos conhece, o Senhor sonda nossos corações, Pai. Então, entre com providência, Senhor, nessas causas, Pai, que só o Senhor pode, em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Agora nós
já servimos Santa Ceia, nós vamos encerrar. Que o Senhor esteja conosco, né? Coloca a sua mão no coração agora. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado e tem feito por nós. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos mostrado, por estar conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, se nós estivermos no cesto de figos bons, que o Senhor nos ajude. Que todas as coisas ruins que às vezes acontecem na nossa vida, seja para nos edificar, para que nós possamos, de alguma maneira, melhorar e estar mais próximos de Ti. Obrigado, Jesus. Que nossa caminhada não seja tão difícil, Senhor. Que nós possamos estar com o Senhor do nosso lado, que Jesus esteja caminhando conosco e nos enchendo da Tua graça, Pai. Nós necessitamos da Tua graça para sobreviver, para poder viver, Senhor, para poder passar para as pessoas que precisam um pouco da graça que é Tua, Pai. Obrigado, Jesus. Eu quero pedir agora pelo Brasil, Senhor. Nós estamos num estado complicado no nosso país e no mundo, Senhor. Que o Senhor possa estar à frente de tudo, que nada possa acontecer de violência, de maldade, Senhor. Que tire esse espírito imundo que já está em cima desse governo futuro, Senhor. Liberta esse demônio que está em cima desse governo futuro que virá, Senhor. Que já estão fazendo tudo para roubar, para mentir, para desgraçar o povo. Senhor, liberta, Senhor. Liberta o povo, Senhor. Liberta esse governo desse demônio que está em cima deles. Liberta, Senhor. Que eles possam entender que eles estão aqui para fazer o bem para as pessoas. Que eles foram votados, eleitos, se é que foram, Senhor, para fazer o bem. Então que o Senhor esteja à frente. Que eles entendam que maior que todos nós é Deus. E que eles consigam entender e respeitar que o Senhor é a autoridade máxima da nossa nação. Não tem homem nenhum que possa ser maior do que Deus. Ô Senhor, nós pedimos clemência, pedimos piedade, que o Senhor tenha misericórdia desse povo que sofre tanto, trabalha tanto, luta tanto, Senhor. E nós não merecemos sofrer tanto na mão de inimigos tão poderosos como eles são. Então tira deles o poder, Senhor. Tira o demônio que está na vida desses homens, porque eles também são homens, Senhor. Mas estão endemoniados, eles querem simplesmente vingança e querem destruir um país. Que o Senhor esteja à frente, Senhor, e não deixe que isso aconteça. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor. Obrigado, Jesus. Quero pedir também pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelas minhas netas, Pai. Que o Senhor esteja abençoando e dando um caminho bom, Senhor. Um país maravilhoso para elas estudarem, para elas crescerem, Senhor. Para que elas possam proclamar a Tua palavra em nome do Senhor. Que elas sejam abençoadas e que elas não tenham, Senhor, que viver num país de miséria. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Obrigado também, eu quero pedir pelos nossos colaboradores, nossos amigos, aqueles que nos amam, aqueles que também não gostam tanto de nós, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los e dar prosperidade a todos. Que todos nós possamos ter trabalho, Senhor. Que todos nós possamos ganhar o pão de cada dia, Senhor. Que todos nós possamos comer do nosso trabalho. E que nós possamos, Senhor, adorá-lo à vontade. Sem restrição, sem censura. Que nós possamos gritar o nome de Jesus em qualquer lugar. Sem ser proibido, sem ser preso por isso. Ô Senhor, nos liberta desse jugo, Senhor. Sabemos que o Senhor fez Nabucodonosor ir até Israel e subjugá-la por 70 anos, Senhor, para que eles fossem educados, que eles conseguissem ser melhores, Senhor. Se nós precisarmos disso, que seja feita a Tua vontade, Senhor. Mas se tiver jeito de nos libertar, de nos livrar disso, eu te peço, Pai, nos livre. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Agora nos leve para casa, na Tua bênção, na Tua misericórdia, que nós tenhamos uma noite de sono maravilhosa, abençoada, Senhor. Apesar do calor que está, Senhor, que nós possamos ser refrescados com as asas dos Teus anjos em torno de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe e uma boa noite a todos.